E aí pessoas, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do nosso canal Nível 14 e esse é mais um vídeo também da nossa playlist Educação. No vídeo anterior a gente começou a falar sobre a educação em Cuba, aquela ilha da América Central que é de propriedade da família Castro. E continuando a falar sobre Cuba, mas antes disso, roda aí nossa vinheta. Bem, voltando ao assunto da educação em Cuba, a gente tratou no primeiro vídeo sobre a educação no nível primário e secundário, primeiro e segundo graus. Agora vamos começar a falar sobre como é a forma de educação. Há alguns educadores de outras nações que visitaram Cuba e eles disseram que o que você se vê lá não é nada interessante em termos de educação, embora no outro vídeo a gente também trouxe que Cuba tem sido um exemplo para o mundo no seu modelo educacional. Cuba ele tem ali uma taxa de analfabetismo das mais baixas do mundo e 70% da população cubana possui nível superior. Isso, nossa, é um avanço incrível. Só que o que você mais vê é uma educação que, de certa forma, ela tem um viés político. Ou seja, quando você está estudando no ensino básico, você pode ver crianças de 5, 6 anos, é muito comum vocês ver eles gritando pátria ou muerte, né? Que é um grito de guerra, um grito que os soldados da Revolução costumavam gritar. Então é comum você ver assim, muitas vezes em aulas de educação artística, aulas de pintura, desenho, as crianças receberem desenhos de Che Guevara, de Raul Castro, de Fidel Castro, para pintar as fardas do exército, para pintar os traços deles, e você vê que é muita coisa ensinada a respeito do viés da Revolução, como a Revolução foi boa, como a família Castro tomou poder, como a Revolução libertou Cuba, como o socialismo, o comunismo empregados na ilha. Você vê eles tentando fazer assim um ensinamento, não vamos nem dizer uma lavagem cerebral, mas é um ensinamento de que a coisa era o melhor caminho para se tomar a respeito do futuro de Cuba. Então, alguns educadores, entendo isso, querendo aprender como é que funciona o sistema de educação cubano, eles foram autorizados a visitar a ilha. Alguns passaram alguns tempos em universidades, alguns passaram uns tempos em escolas. E o que eles notaram é que a maioria dos livros são livros traduzidos de publicações soviéticas antigas que datam da metade do século passado, ou seja, eram livros logo pós-guerra. Então você não vê ali um incentivo para os estudantes de pós-graduação, de mestrado, doutorado, de eles buscarem ali uma inovação, procurarem algo para um dia ganhar uma medalha Fields ou até concorrer a um prêmio Nobel. Pelo contrário, os estudantes eles são incentivados a estudar algo que seja para ganho do país. Então os estudantes eles são muito incentivados a serem professores, a serem técnicos agrícolas, a serem pessoas da economia, a serem pessoas que têm uma certa serventia em algum local, em algum órgão, em algum desfecho para a sociedade. Então, dificilmente você vai ver assim a pessoa ela para ser um diplomata, para ser o que ela quiser. Geralmente é aquilo que o Estado ele precisa, aquilo que o Estado julga necessário. Então isso ele vai incentivar as escolas, né? Pegando um viés nessa coisa de incentivo do governo, olha para você ver, a faculdade, o nível superior em Cuba, ele é gratuito para os cubanos.
Então você não tem a figura de um vestibular, você simplesmente tem a figura da entrevista. O cidadão é entrevistado, é apontado um curso que ele deveria escolher, coisa e tal assim, e ele vai ter seu custeio estudantil superior, vai ser ali totalmente custeado pelo governo. No entanto, há muitas pessoas de outros países que muitas vezes eles querem também estudar em Cuba, pelo fato de Cuba ter muitas universidades de medicina, coisa e tal, e mesmo muitas vezes eles pagando para estudar em Cuba, tá, mas você não acabou de dizer que o ensino superior em Cuba é gratuito? Sim, é gratuito para os cubanos, entendeu? Se a pessoa é de outro país e na entrevista, no buscar informações sobre a vida dela, ver que ela é uma pessoa que tem condições, que tem uma família, que tem certas posses, coisas e tal, o ensino para ela é pago. Só que veja bem, por exemplo, vamos colocar aqui, o ensino, deixa eu lembrar dessa, o ensino cubano, por exemplo, medicina são 6 anos, 6 anos são 72 meses. A faculdade de medicina vai sair em $55 mil. Mesmo você aqui no Brasil pondo 6 por $1, R$6 por $1, 55, uma conta rápida vai sair $320 mil a faculdade. Se você dividir mês a mês, vai sair a média assim de R$4.500, R$4.600, R$4.600 por mês. Ainda a nível de Brasil é mais barato você estudar em Cuba, porque quanto está custando uma mensalidade numa faculdade de medicina hoje no Brasil? Entendeu? Então você sabe que tem informações aí, tem a faculdade que custa 6, outros 7, 8, 10 mil reais por mês. Então tem famílias que se endividam. Eu já conheci, por exemplo, famílias em que tinham um filho estudando medicina como bolsista, estudando medicina, que tiveram que vender o apartamento e para o apartamento menor para os filhos, para que o filho tivesse condições de terminar a faculdade. E assim ocorreu, entendeu? Isso como bolsista. Isso eu posso dizer que foi uma coisa assim de uns 8 anos atrás. Uns 8 anos atrás, esse filho bolsista pagava uma média de R$4 mil por mês com a bolsa da faculdade, que era de 50%. Então você imagina, assim, pros idos aí de 2015, 2014, um filho pagando R$4 mil numa uma mensalidade de faculdade de medicina com bolsa de 50%. Então em Cuba sairia muito mais barato você estudar em Cuba. Claro que tem toda a questão do revalida, tem toda a questão de você ter estudado no outro país, coisa e tal, que nós vamos abordar mais para frente quando falarmos do um pouco mais do ensino brasileiro. Mas para você ver, então é interessante você estudar nesse país. O ensino é muito acessível. O mal desse ensino é que é um ensino muito tendencioso. Ele vai tendencionar você para ideais de esquerda, ideais marxistas, ideais de Lenin, ideais da cultura comunista como um todo, entendeu? Então, infelizmente ou felizmente, não sei dizer, eu não moro em Cuba, eu não sei, mas se você conhece, deixa aí o seu recado, o seu detalhe. Outra coisa que eu quero dizer, se você fazer um paralelo da educação cubana, você vai ver, por exemplo, que 31% da população que se forma são de médicos. Então Cuba ele usa isso de médicos formados como uma ferramenta diplomática. Então você também aqui no Brasil deve ter ouvido falar do projetos Mais Médicos, em que governos que se alinham com o pensamento de esquerda começaram a trazer médicos para cá. Claro, houve críticas, houve certas coisas assim, tudo, não me cabe entrar em nada de política aqui. Pelo amor de Deus, o objetivo do canal não é esse, o objetivo do canal é trazer conhecimento. Mas houve, não só o Brasil, como outros países também. E Cuba vive dessa grande mão de obra, de trabalho, entendeu? Outros você vê assim, por exemplo, 24% da população são de técnicos. Cuba é uma grande produtora de açúcar.
Existe muita plantação de cana-de-açúcar em Cuba. Existe muita plantação de fumo. São os famosos charutos cubanos. Então você precisa de toda uma mão de obra técnica especializada para cuidar disso. Entendeu? Um dos produtos cubanos mais conhecidos do mundo é o charuto. Quem nunca ouviu falar de um coíba, né? Um charuto caríssimo, um charuto que as altas elites eles consomem. São charutos cubanos, né? Então o que acontece também? Uma média de 11, 12% da população é formada em pedagogia e outra média menor de praticamente 10% dos formandos é formado em economia, entendeu? Mas tudo isso voltado para colocar Cuba no patamar de uma grande nação. E a gente sabe que Cuba ainda ela sofre várias coisas sobre o embargo, imposto pelos Estados Unidos e coisas e tal, tudo, mas isso aí é assunto para outro canal. Então, pessoal, se você está nos visitando pela primeira vez, ou já visita, eu gosto dos nossos vídeos, pensa em se juntar a essa família, entendeu? Vem com a gente, curta, compartilhe esse vídeo, dê sugestão, dê a sua ideia para pautas, o qual nós podemos estar colocando nesse vídeo, vai ser de muita ajuda. E ó, vem debater com o professor, deixe sua sugestão, seu comentário. E nunca se esqueça de uma coisa, pessoal, a educação é a base de tudo. A educação é a base de tudo, entendeu? Malcolm X, ele dizia uma coisa muito importante: a educação é o passaporte para o futuro, porque o amanhã pertence àqueles que se preparam hoje, tá? E nunca se esqueça disso e também de mais uma coisa: absorver todas as coisas e retende o bem. Fui. Próximo vídeo, vamos falar um pouco mais da educação superior em Cuba, tá ok? Aquele abraço.